2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, amém? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois é desta maneira é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Repitem comigo essas palavras aqui, eu falo, os irmãos repitam, tá bom? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É desta maneira. Essa palavra é uma palavra que eu estava meditando nesta manhã e que muito me toca e me tocou e sempre nos toca, porque é uma palavra que fala da trajetória de vida cristã e da experiência do reino. E nós precisamos estar atentos para as questões fundamentais e basilares da fé cristã. Até porque a fé cristã ela não se pauta em doutrinas, numa doutrina apenas, num ensinamento, num conhecimento teológico, doutrinário, filosófico. A fé cristã ela não é uma ideologia de vida. A fé cristã não se pauta num pensamento positivo, não. A fé cristã, ela consiste em um viver, em uma trajetória, em uma experiência de reino. E se você é participante do reino, se você sabe que um dia você creu em Jesus, que você creu na palavra de Cristo, você recebeu a obra redentora de Cristo em seu favor, e então você, recebendo esta fé, você se tornou um verdadeiro filho de Deus, alguém que nasceu de Deus, regenerado, nascido do Espírito, nascido de Deus, nascido do alto, você então ingressou no reino de Deus. Podemos ser mais específicos, você ingressou e faz parte agora do reino dos céus. O reino dos céus, porque o reino dos céus ele está dentro do reino de Deus, porque implica num período de aproximadamente 3.000 anos, em que Deus faz habitação no homem e se expressa por meio do homem. Veja só, nós vivemos no tempo conhecido como Era da Igreja, ou Era da Graça, e esse período é chamado de a realidade do reino dos céus. Repito, esse tempo que nós vivemos, essa dispensação, ela é conhecida como a dispensação da Era do reino dos céus, a realidade do reino dos céus. Porque é um tempo em que o reino ele é real, o reino existe, porque é o próprio Deus como o reino eterno habitando o espírito de todos aqueles que creram. E todos esses que creram então compõem coletivamente o reino dos céus. Cristo e a igreja, o novo homem, esse novo homem corporativo que compõe o reino dos céus. E nós vivemos na era da realidade do reino dos céus.
Ou seja, ele é real, ele é experienciável, ele pode ser tocado, percebido, experimentado, sentido, porém não pode ser visto, porque não é algo que se diz, ali está o reino, olha, vem aqui que eu vou te mostrar o reino dos céus, para que você veja o reino dos céus. Não, porque o reino de Deus está dentro de nós, é o próprio Deus habitando o nosso coração, o nosso espírito. No entanto, esse reino há de se manifestar. Temos a promessa da segunda vinda de Cristo, quando, por ocasião do advento, então, esse Deus que habita em nós, esta vida eterna, divina, ela vai se expressar, ela vai se manifestar no nosso corpo. Então nós seremos glorificados e todo olho verá Deus em nós. E disse a Bíblia que Cristo será admirado nos seus. As pessoas verão o próprio Deus em nós de maneira visível, como aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Os irmãos se lembram ali, quando Jesus subiu ao monte e levando consigo a Pedro, Tiago e João, então ele transfigurou-se, ou seja, ele permitiu que a glória excelsa no seu interior, dentro daquela humanidade conhecida como Jesus de Nazaré, pudesse ser vista e percebida por aqueles que estavam ali. E então houve a voz que veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja que nós então vivemos nesta era, na era da realidade do reino dos céus. E a realidade ela consiste na experiência do reino dos céus. Isso eu me lembro quando a parábola das 10 virgens, que está ali em Mateus capítulo 25, versículo 1, ela começa nos seguintes termos, porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Veja que o próprio Jesus nos ensina na parábola das 10 virgens, que o reino dos céus é semelhante a este grupo coletivo de virgens, que ao tomarem as suas lâmpadas saíram em uma trajetória de vida. Quando fala saíram a encontrar-se, isso aqui está nos ensinando que refere-se à vida humana, ou seja, a trajetória da vida cristã. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ali diz que Deus ele nos propôs uma carreira. E aí ele nos exorta a que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Então a Bíblia nos ensina sobre essa trajetória de vida humana. E isso tem que estar em nossa consciência. Isso deve estar no teu coração, na tua alma. Isso deve ser uma chama ardente dentro de você, uma chama que é o combustível que te faz caminhar com perseverança a cada dia, procurando confirmar o teu chamamento, confirmar a tua crença, a tua fé, os objetivos que estão no teu coração concernentes a Deus e a sua vontade. Pense comigo. Então esse texto é um texto que nos chama a atenção para estas coisas. A trajetória cristã, a experiência do reino dos céus, hoje, a cada dia. Aí o texto diz que, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Sabia que não nos falta nada? Sabia que Deus ele nos supriu com todas as coisas que nós precisamos nesta vida para vencer? Ele nos supriu e nos equipou com todos os elementos divinos e eternos e espirituais, com todas as armas espirituais para que possamos lutar esta luta espiritual da fé. Paulo chama o bom combate da fé, Em 1 Timóteo capítulo 6 ele fala, nós devemos combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna. Diga para o teu irmão assim, combate o bom combate da fé. Fala para o teu irmão. Olha para quem está do teu lado aí. Diga assim, combate o bom combate da fé. Diga para ele assim, toma posse da vida eterna. Essa é a causa maior pela qual nós existimos e pela qual nós nos vemos como cristãos, como filhos de Deus, o tomar posse da vida eterna, o tomar posse de Deus. Então a experiência cristã, ela se pauta em uma luta espiritual por tomar posse da vida
eterna, tomar posse da vida eterna, tomar posse da vida eterna. Queridos, a vida é tão difícil, a nossa vida social, familiar, a nossa vida econômica, financeira, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, as nossas experiências como seres humanos, são experiências difíceis e muito complexas, no sentido de você agora mesclar e equilibrar a vida humana com a vida espiritual. E aqui está o grande desafio, né? Aqueles conseguirem equilibrar, dosar, ser bastante coerentes com tudo aquilo que é eterno, necessário e imprescindível para nós cristãos, como também com todas as responsabilidades sociais, humanas, familiares, financeiras, enfim. Porque agora nós precisamos entender que a vida espiritual e a vida do reino, ela acontece em um mundo físico. Ela acontece dentro da nossa casa com a nossa família. Ela acontece nos contextos do trabalho e dos entretenimentos, e aonde quer que nós estejamos, a vida espiritual está acontecendo. Nós não podemos dissociar aquilo que é espiritual com aquilo que é material. Uma vez eu ministrei uma palavra, e o tema da mensagem era: vida espiritual é vida humana. Aí por um momento rápido, parece que tem uma contradição. Não, pastor, vida espiritual é espiritual, humano é humano. Não. Mas eu não quero dizer que é a mesma coisa. Eu não disse que vida espiritual é a mesma coisa que vida humana, não. Eu falei que vida espiritual, ela está dentro da vida humana e a vida humana está dentro da vida espiritual. E acontecem as duas concomitantemente, simultaneamente. Deve haver uma sintonia, uma harmonia do nosso viver e das nossas responsabilidades sociais com as nossas responsabilidades espirituais e eternas. Quem está entendendo isso aqui? Quem entendeu, diga amém. Porque é esse equilíbrio que vai fazer com que nós vivamos nossa vida humana da melhor forma, sem perder, sem ter nenhum prejuízo. E aqui vai uma dica, né? Vai uma exortação para aqueles que pregaram e que ainda pregam e acreditam que vida humana e vida espiritual são duas coisas que devem ser separadas, até porque vida espiritual não tem nada a ver com trabalho, e nem com família, e nem com negócio, e agora passam a dissociar Deus das pessoas, e passam agora a diferenciar o que é o serviço a Deus. O que é o serviço a Deus? Até porque as pessoas pensam que servir a Deus é ficar ali, né, nas suas campanhas, nas suas orações, nos seus jejuns, ou seja, naquela vida, naquela liturgia religiosa, muitas vezes, na maioria das vezes, que não tem realidade espiritual com Deus e nem conexão com as coisas eternas. Essa semana eu estava tendo comunhão com uma família, fui visitar uma família, e a irmã me perguntou sobre o jejum, né, pastor, e o jejum? Aí eu disse para a irmã, o que tem um jejum? Não é porque eu estou querendo jejuar. Aí eu falei, é verdade, mas você quer jejuar? Pois jejum, irmã, faça isso. Não, mas eu quero saber como é que é. Eu falei assim, depende de que jejum você está falando. Ela falou, não, do jejum do evangélico, dos crentes. Eu falei, porque uma coisa é o jejum que a Bíblia apresenta. O que é o jejum? Qual o significado do jejum? E o que é uma liturgia do homem, um propósito que se pauta em tempo, que se pauta numa abstinência do alimento cotidiano, para então, por meio desta abstinência, por meio de não comer, de não se alimentar, atribuir serviço a Deus ou espiritualidade. Aí ela ficou assim, não entendeu bem, eu falei, eu vou explicar, irmã. Nós fomos ensinados, essa nossa geração foi ensinada que nós precisamos jejuar. Eu aprendi isso, vocês aqui aprenderam isso. Nós cristãos, do século 20 e 21, essa geração aprendeu que tem que jejuar. E nós aprendemos que jejuar é ficar sem comer de 6 da manhã até 6 da tarde. Eu fiz muito isso na minha vida. 6 da manhã até 6 da tarde. Tem uns que fazem de 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia. Só bebe água, né? Para poder, né? Senão seca. E então ficam jejuando e achando que Deus, ele está ali comovido, né, espantado, ali, né, totalmente, né,
comovido com aquela situação. E eu dizia para a irmã, imagina só Deus, vamos imaginar Deus no céu? Né? Aí de repente a irmã começa a jejuar às 6 da manhã, aí o pai se espanta com aquilo. Imagina só, vamos pensar aqui um pouquinho. E o pai se espanta e chama o filho, como se Deus, né? Filho, vem aqui, corre aqui, filho. Aí, Espírito Santo, vem também. Olha, minha serva está sem comer. Imagina, vamos imaginar Deus dessa forma. Deus assim, Deus todo emocionado. Porque o meu servo está sem comer tem 24 horas. Ele não comeu nada. Portanto, eu estou extremamente comovido com meu servo que não tomou café da manhã e nem almoçou. Nossa, que coisa bonita, coisa linda. Aí eu falei, você imagina Deus dessa forma, irmã? Aí a irmã olhou para mim e falou assim, não deve acontecer isso não, pastor. Eu falei, claro que não. Porque Deus não está preocupado com a minha fome, com o meu sacrifício. Aí falou assim, e o jejum? Onde fica o jejum? Aí eu falei, então você tem que fazer o jejum que a Bíblia apresenta, que é o verdadeiro jejum. Quem quiser saber como jejuar, que leia Isaías capítulo 58. Aí ele fala assim, será que eu queria que o jejum que eu quero que vocês façam, Deus falando com o povo, hein? Será, pessoal, povo de Israel, que o jejum que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês ficassem sem comer, todos tristes, cabisbaixos, como quem está com fome, para se mostrar para os outros mais espirituais do que os outros? Será que é esse jejum que eu quero que vocês façam? Que vocês se entristeçam nos cantos e abaixam a cabeça como um junco que fica ali humilhado sem comer? Não! O jejum que eu quero que vocês façam é que vocês desatem as amarras da perversidade do coração, e que vocês olhem para o pobre e se compadeçam, e que vocês repartam o vosso pão com aqueles que não têm. Esse é o jejum que eu preciso que vocês façam. Então se romperá a vossa luz e a vossa justiça para sempre. Realidades espirituais. Realidades espirituais. Se você quiser ficar sem comer por um motivo particular seu, a sua fé, eu respeito e a irmã que faça. Eu falei para ela. Mas o jejum que Deus quer que faça é outro jejum. Ele quer, em vez de você deixar de comer, que você coma um pouco e reparta o outro pouco. Jejuar assim. Vamos repartir o que Deus nos deu. Vamos ver o pobre comendo conosco, porque aí nós estaremos jejuando. O verdadeiro jejum é tratar com a alma, é tratar com a ganância do coração, com a avareza, com a mesquinhez do ser humano, do coração. Esse é o verdadeiro jejum. E aí, essa semana eu estava ministrando o casamento, o casamento da Érica e do Guilherme. E aí porque eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho papa na língua, não. Eu falo o que Deus coloca no meu coração e o que eu sinto de falar. Aí eu dizia no início da cerimônia, eu falei assim, vocês querem que eu fale uma palavra que vocês gostariam de ouvir, ou uma palavra que vocês precisam ouvir? Falei para os dois. Aí eles falaram assim, uma palavra que nós precisamos ouvir, pastor. Eu falei, então fica firme aí. Aí puxei logo a questão do divórcio. É porque a pessoa vai falar o casamento, ela fala o casamento, Deus vai abençoar vocês. É porque a bênção de Deus está sobre a vida de vocês. É porque eu estou vendo o Espírito Santo descendo sobre a cabeça de vocês. Porque vocês são meninas dos olhos de Deus. E agora vamos decretar uma bênção especial na vida de vocês. As pessoas gostam de ouvir no casamento isso, sim ou não? Isso é bom ouvir, isso agrada os ouvidos, né? agrada o nosso ego. Mas eu puxei logo a questão do divórcio, eu sei que não agradou muito, mas eu também não estou preocupado em agradar, estou preocupado em falar aquilo que é a verdade e aquilo que liberta. Aquilo que faz de você uma pessoa melhor, né? Aquilo que agrada os seus ouvidos. E então eu trouxe com muito carisma, que eu estava lamentando essa semana e refletindo que a estatística do mundo diz que na história os divórcios, os índices de divórcio estavam ali mais ou menos aumentando 2% ao ano. A história diz que 2% ao ano, os índices de separação, de divórcio aumentam. Só que agora, no último ano, aumentou mais de 15%, só no Brasil. E isso é lamentável, porque quando Jesus falou sobre o divórcio, ele foi questionado ali em Mateus 19 sobre o divórcio, então ele explicou que o divórcio não foi uma providência de Deus. Porque ele foi questionado, por que Moisés, então, ele expediu, redigiu carta de divórcio e entregou. Aí ele falou assim, Moisés permitiu o divórcio por causa da vossa dureza de coração. É por causa do coração de vocês. Porque não é assim desde o princípio que Deus uniu, que o homem não separa.
Mas não é o homem do cartório que separa, não. Quem separa é o coração. O próprio casal se separa no coração, até porque casamento não é cartório. Cartório não casa ninguém. Cartório só registra um evento, um fato. Amém? Cartório ele registra, cartório não casa. Quem casa são os dois. E casamento é aliança de coração. É aliança de espírito, é aliança de alma e aliança de corpos. Então, quando tem uma união de espírito, alma e corpo, então o casal está aliançado no coração. Da mesma forma, no mesmo princípio, o divórcio acontece no coração. Cartório não separa ninguém, cartório só registra a separação. Porque quando o divórcio acontece, já aconteceu no coração, na alma. Por quê? Por causa da dureza de coração. Porque ambos não estão dispostos a tratar com o coração e a vencer as dificuldades do casamento. E eu dizia que o casamento não é essa beleza, essa ornamentação toda. Até parabenizei lá, né, a equipe do cerimonial, que ficou muito bonito, por sinal, parabéns. Mas que ali não retrata a realidade. Talvez ali retrata um pensamento, né, o ideal. Né? Talvez olhe para toda aquela beleza, né, de arrumação, de coisas, né, organizadas, e toda aquela liturgia, e toda aquela sensibilidade, aquela singeleza, aquela emoção toda, talvez possa sugerir o ideal para o casamento. Que tudo aquilo continuasse no dia a dia, mas não continua. Quando o casal sai dali, aí cada um vai para a sua vida, o casal vai para a sua realidade. E os padrinhos e as madrinhas que entraram ali todos arrumados, de mãos dadas, muitos estão com o coração dividido, estão ali por causa de por causa de algo que é formal, por causa de uma formalidade. Então entram ali, né? Aí tirando foto, sorrindo, mas o coração está dividido. Só Deus sabe como é dentro da casa. Talvez não estejam nem se falando, talvez, né? Então tudo isso deve nos levar a entender que a vida espiritual ela tem que fazer parte do nosso cotidiano a cada segundo. A cada segundo. Por isso que diz que nós recebemos de Deus tudo o que precisamos para que nós sejamos conduzidos a uma vida plena com Deus. A uma vida vitoriosa com Deus. E não há maior vitória do que a vitória espiritual. Não há maior vitória do que uma vitória de um coração que entendeu a razão da sua existência e que passou a tratar com os vícios, com os pecados, com as perversidades, com os egoísmos, com as fofocas, com o olho grande, com todas as impurezas inerentes em nosso coração e em nossa alma. Precisamos entender isso. Precisamos perceber que a vida cristã é uma coisa muito séria, a vida de reino é uma coisa muito séria. Nós não estamos aqui discutindo religião, não estamos aqui discutindo pautas de comportamentos de exterior, de conduta moral e ética, não. Estamos aqui falando de algo de Deus, algo eterno, algo que Deus nos colocou e nos chamou para um determinado fim. Olha só o texto. Por isso que ele fala, então devemos reunir toda a nossa diligência, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, toda a nossa devoção, a nossa fé. Você já está reunindo a tua fé com o conhecimento, com a virtude, com o domínio próprio, com a fraternidade, com a generosidade, com o amor. Você está reunindo? Você está cultivando no teu coração as virtudes que Deus te entregou? Porque vida cristã é cultivar a fé. Vida cristã não é ficar vindo aos cultos somente, ouvindo uma palavra e depois cuidando da sua vida, esquecendo que Deus existe. Isso não é vida cristã, isso é vida religiosa. Tem muito religioso, mas tem poucos cristãos. E nós precisamos saber se nós somos cristãos ou religiosos. Eu preciso descobrir isso. E como descobrir? Analisando o próprio coração. Entendendo se você faz parte de uma causa essencialmente falando. Se você faz parte de uma causa essencialmente falando. Não é se você faz parte de uma igreja e vem ao culto uma vez ou outra. Não. Mas se você realmente está experimentando a vida do reino na tua trajetória de vida humana. A vida cristã é construída a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. A vida cristã ela se pauta em quedas, em levantes,
em erros e acertos. Tem dia que você vai estar triste, tem dia que você vai estar alegre. Tem dia que você vai acertar, tem dia que você vai errar. Tem dia que você vai pecar, mas também tem dia que você vai se arrepender do seu pecado. E o mais importante é a consciência disso. É uma questão de consciência de quem você é, de quem Deus é, e o que Ele está esperando de nós. Versículo 8 diz, porque estas coisas existindo em vós. Aí ele fala, estas coisas existindo em vós, é o versículo 5, 6 e 7. Olha só. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Isso aqui são as coisas que Deus nos deu para que, uma vez cultivadas em nós, elas possam existir. Não é estar em nós, é existir. Qual a diferença de existir para estar em nós? Porque elas podem estar em nós como uma lagarta no casulo. Mas ela pode estar em nós também, livre, fluindo de nós para a glória de Deus. Por isso que diz, porque estas coisas existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejamos nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos são inativos e infrutuosos. Por quê? Porque não entendeu a causa ou a razão da sua existência como cristão. Aí eles ficam querendo jejuar, aí fica querendo orar, fazer campanha, né? Aí faz ali os seus votos, aí toma aquele copo com água que ungiram, aí prepara o seu copo com água, aí fica nessas coisas, buscando uma vitória, e busca uma palavra de consolação, de vitória aos ouvidos, e fica nesta religiosidade descomprometida com o reino dos céus. E a pessoa que se preocupa com essas coisas, com essas vitórias no âmbito humano, elas não estão preocupadas com Deus e nem com a realidade de Deus. Porque Deus está preocupado com uma vitória interior, com a vitória da alma, com uma alma liberta, um coração totalmente desvencilhado das amarras deste mundo. Não foi o que Davi disse ali, em Salmo 51, quando ele disse, sacrifícios e ofertas tu não quiseste. Os cristãos estão querendo sacrificar. Porque jejum é um sacrifício humano. Porque você fica sem comer. Aí ele diz, sacrifícios e ofertas tu não quiseste. Do contrário, eu te daria 1000 cordeiros. Davi poderia sacrificar 1000 cordeiros para Deus, né? Só que Deus não tem prazer na morte do animal. Deus não quer isso. Até porque aquele sacrifício ali representava, né? Em realidade, o sacrifício do próprio Cristo de Deus que viria, né, para morrer pelo mundo, pela humanidade. Mas ele diz, sacrifício e oferta tu não quiseste, do contrário eu te daria. Aí ele responde, sacrifício agradáveis a ti é um coração compungido e um espírito contrito. É alguém que reconhece. É o melhor sacrifício. Você quer sacrificar para Deus? Então sacrifica o teu ego. Reconheça. Tema a Deus. Temor é reconhecimento, e reconhecimento deve ser seguido de uma responsabilidade e de uma resposta positiva para Deus mediante a sua palavra. O maior sacrifício é quando você entende que você está pecando em uma determinada área, que você está em falta com Deus em um determinado âmbito da tua vida, então você passa a corrigir aquilo, você passa a tratar com o seu próprio coração e a sofrer até alguns danos pessoais em prol do reino, em prol de Deus e da sua verdade. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. Aí o texto do versículo 9 diz, pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego. Tem muito cego no mundo, né? Tem muito cristão cego no mundo, porque não tem essas coisas presentes na sua vida, presente no seu dia a dia, presente no seu casamento, presente no seu cotidiano, presentes
e ardendo como uma chama da sua fé, é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aí o versículo 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O conselho apostólico é: procurai com diligência cada vez maior confirmar o teu chamamento. Quantos aqui foram chamados por Deus? Diga amém. Diga: Cristo me chamou. Glória a Deus, Cristo nos chamou. Amém? E nós estamos aqui nesta manhã porque Cristo nos chamou para fazermos parte da sua eterna glória, para fazermos parte do reino dos céus, desta união com Deus em espírito, alma e corpo. E agora nós precisamos confirmar isso. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição e o vosso chamamento, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada? Quer ter uma vida cristã frutífera, próspera? Deseja não tropeçar em tempo algum? Então procura confirmar o teu chamamento. Confirma na dependência de Deus. Confirma no temor de Deus. Confirma na fé. Confirma na disposição em tratar com o coração e permitir que a vida entre na sua vida. Que a vida de Deus entre na sua vida. Confirmar aqui consiste em você perseverar na prática da palavra. Confirmar aqui consiste em você perseverar na prática do bem. Perseverar na prática do bem é confirmar o teu chamamento. Afinal de contas, você foi chamado para fazer parte de Deus. E Deus fazer parte da sua vida. Então fazer o bem é confirmar isso. Vai chegar um momento que você não vai querer fazer o bem. Vai chegar um momento que você vai encontrar justificativas para não fazer o bem, porque o que não faltam são justificativas. Até plausíveis, né? Não, mas também eu não posso, mas também não dá, né? Não tem como ajudar todo mundo. Ah, porque a pessoa é preguiçosa. Ah, porque a pessoa não quer trabalhar. Ah, porque a pessoa vai usar droga. Ah, porque aquilo ali são mendigos. Ah, eles são vagabundos. Ah, não querem nada com nada. Por isso eu não vou ajudar ninguém. Ah, porque o meu vizinho está passando necessidade porque é um preguiçoso. Então nós estamos sempre jogando e lançando, né? Transferindo as nossas responsabilidades como seres humanos. Quando Jesus ensinou, ali no Sermão da Montanha, ele disse, ó, fazei o bem a todos, sem olhar a quem. Não se incomode com o outro, se incomode com você. Aproveite a oportunidade em compartilhar aquilo que Deus te deu. Aí ele diz, né? Não volte as costas àquele que te pede emprestado. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Amai os vossos inimigos. E se ele te fizer caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se ele tomar a tua túnica, dê a capa. Se ele te bater na face direita, volte-lhe à esquerda. Não resiste ao perverso, porque coisa de perverso é violência, e coisa de violência é coisa das trevas. Você é luz neste mundo. É assim que nós confirmamos o nosso chamamento. E confirmar o chamamento é morrer. E de acordo com a Bíblia, morrer é viver. Aqueles que morrem, eles vivem. Amém? Porque é morrendo que se vive a vida eterna. Aqueles que perdem, ganham. Porque Deus, ele caminha na contramão do mundo, né, e da religião dos homens. Os homens tudo querendo ganhar, e Deus fala assim, não, tem que perder. Aquele que perder a sua vida, ganhar lá. Mas aquele que ganhar a sua vida neste mundo, vai perder no reino. E quem sabe, né, em outro contexto, na eternidade. Por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição e a vossa vocação, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois é desta maneira que nós ouvimos de manhã, nessa manhã, que nos será amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quantos entenderam, diga amém. Procure com diligência cada vez maior confirmar
a tua fé. Não se confirma com palavras, se confirma com ação. O teu chamamento, Deus te chamou, você hoje é servo de Deus, serva de Deus. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte do novo homem. Deus nos chamou para isso e nós precisamos fazer jus daquilo que somos. E precisamos confirmar o nosso chamamento e a nossa eleição, porque é desta forma que nos será amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno no dia da segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos nós.